Só acredito vendo. Tem gente que diz isso, talvez você já fez essa afirmação também. E muitas vezes na nossa vida é assim. Nós queremos ter certeza das coisas que nós já vimos, já testificamos, já temos argumentos, provas, convicções claras. Mas será que na nossa vida de fé sempre é assim, que nós precisamos ter tudo já tão delineado, tão descrito, tão comprovado? E se é assim, há algum espaço para fé? Fé e dúvida, fé e incertezas. Qual é a relação entre essas duas grandezas que acometem a vida de cada um de nós? Afinal de contas, a gente tem dúvidas, nós temos perguntas, nem tudo está claro. Existem coisas que só nos será revelada na eternidade. E é sobre isso que eu quero refletir com você neste nosso texto bíblico para nosso próximo domingo, texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, os versos 24 a 29. E antes da leitura, deixa eu rapidamente falar aqui, sou o professor Alex Starrefa, sou docente de História da Igreja, Teologia e Filosofia aqui na Faculdade Luterana de Teologia. E se você tem gostado dos conteúdos aqui do nosso canal de recursos litúrgicos, lembra de curtir esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas e também lembra de se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo que a gente tem produzido aqui. Agora bora para o texto que vamos ler, João 20, 24 a 29. Jesus aparece a Tomé, é o título na Nova Versão Transformadora. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: "Vimos o Senhor." Ele, porém, respondeu: "Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado." 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. "Paz seja com vocês", disse ele. Então disse Tomé: "Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia." "Meu Senhor e meu Deus", disse Tomé. Então Jesus lhe disse: "Você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver." Até aqui a nossa leitura de hoje. É interessante esse texto porque geralmente a gente já começa com uma interpretação um pouco enviesada dele, para dizer que bom é aquele que não precisa ver para crer, é aquele que confia e se entrega quase que cegamente numa fé que não tem dados, não tem conteúdo. É isso que a gente chama de fideísmo. Fideísmo é essa postura de uma fé pela fé, de um salto no desconhecido, que às vezes é atribuído falsamente, já digo bem claro aqui, falsamente ao filósofo luterano Søren Kierkegaard. É falso porque ele não pensava assim, ao contrário do que dizem por aí. Essa ideia de um salto no desconhecido, uma crença que não tem fundamento. Parece que Tomé precisa ser repreendido. Mas o que será que, de fato, esse texto quer dizer e como é que nós podemos interpretá-lo para nós hoje, para a nossa caminhada de espiritualidade, a nossa caminhada com Jesus Cristo e na nossa comunidade? Bom, algumas observações importantes do texto aqui. Temos que olhar para o contexto menor dele, o texto que vem logo anterior, que é a primeira aparição de Jesus aos 12, aos discípulos. E no verso 19 nós já começamos com: "Ao entardecer daquele primeiro dia, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas." É interessante, a Nova Versão Transformadora diz "do mesmo modo." Se você tiver a sua Almeida, aí com você pode comparar
o verso 19 ao verso 26, que diz: os discípulos estavam juntos novamente, as portas estavam trancadas. Nos 2 episódios, as portas estão trancadas, os discípulos estão fechados num lugar. Mas por que esses discípulos se encontram reunidos e trancados? Nós entendemos isso à luz também dos outros evangelhos, que nos relembram, nos mostram que os discípulos estavam amedrontados. Com a morte de Jesus na cruz, a postura deles foi uma postura de medo. Medo do que viria a acontecer. Medo de que Jesus Cristo teria sido morto e que não voltaria. Afinal de contas, os discípulos ainda não tinham compreendido as promessas da ressurreição. Eles não tinham em sua mente a ideia de que Jesus voltaria dos mortos como Senhor. E, portanto, eles se encontravam numa situação de medo. Medo é a primeira coisa que surge, que nos atrapalha em nossa caminhada de fé. Lembrem que todo amor lança fora o medo, diz o apóstolo João lá na sua primeira carta. Nós percebemos aqui que o medo também impede que nós enxerguemos com olhos claros a realidade da fé. Não percebemos Jesus porque vivemos sob a escuridão que o medo coloca diante de nós. Então o medo é a primeira coisa aqui que faz com que a gente não consiga enxergar Jesus, crer na realidade da ressurreição, perceber a vida. Mas não é um medo daquele tipo de medo ou fobia que é tratável simplesmente com uma intervenção. Por exemplo, se você tiver medo de voar de avião, você pode fazer uma terapia, buscar informações e perder este medo. Se você tem medo de aranha, você pode fazer um tratamento para isso, ou você pode pegar algo para matar a aranha, um veneninho lá, e você vai acabar com o seu medo. Esse medo não vai embora com um simples subterfúgio humano, psicológico, comportamental. Esse medo só vai embora com a presença do próprio Jesus. Eles estão amedrontados e estão trancafiados por conta disso, por medo dos líderes judeus. Eles não enxergam a realidade da fé, eles enxergam apenas o problema presente. De repente, Jesus surge no meio deles. Estou lendo verso 19 ainda. De repente, Jesus surge no meio deles e diz: paz seja com vocês. O mesmo que Jesus diz lá embaixo, de novo para o grupo dos 12, porém agora com Tomé. Tomé não estava na primeira reunião. Tomé está na segunda reunião. Na primeira, Jesus diz: paz seja com vocês. Na segunda, ele também diz: paz seja com vocês. Isso não é apenas uma saudação. Isso é a revelação de quem Jesus é em sua essência. É Ele quem traz paz entre Deus e o ser humano. É Ele quem acaba com todo o medo. Porque o medo só tem razão de ser se existe um fundamento para ele. Os discípulos estão amedrontados porque enxergam a realidade dos judeus que mataram Jesus e pensam: esse é o nosso fim. No entanto, se Jesus vence a morte, ele prova, comprova, testifica, afirma, não há mais dúvida, só certeza, de que se a morte não pode segurar a Jesus, porque eu temeria o julgamento das lideranças religiosas? Porque eu temeria o julgamento das pessoas da sociedade? Porque eu temeria os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas questões? Por que eu temeria testemunhar de Jesus se eu sei que ele venceu a morte? Eu posso confiar nele. Paz seja com você que está ouvindo, que está vendo essa mensagem. Todos os medos, eles podem ser postos diante de Jesus
que não só os leva embora, mas diante deles os nossos medos são pequenos. São coisas que Jesus carrega com ele. Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e nos lados. Olha só. Jesus mostrou, eles não pediram, eles não chegaram e pediram, Jesus, mostra para nós. Não. Jesus, sabendo do coração deles, sabendo do que vai no interior, mostra para eles. Lembre-se que no passado isso já havia acontecido. Senhor, dá-nos um sinal. E aí ele vai dizer, o sinal para essa geração será o sinal de Jonas. E agora se cumpre o sinal de Jonas. Quer dizer o quê? Engolido na boca da baleia, do grande peixe, Jesus engolido pela morte, no seio da morte, morto, agora volta à vida, é ressurreto. Jesus, o ressurreto, que passou pela experiência de Jonas, só que não figurativamente, realmente, com a morte e sua ressurreição, pode agora proclamar, vejam as provas, eu estou aqui. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Quando viram o Senhor. Isso é importante que a gente relembre aqui para comparar com o episódio do Tomé. Os discípulos reunidos tinham medo, Jesus se coloca no meio deles, anuncia o evangelho e mostra a si mesmo, testifica a sua realidade, a realidade da ressurreição. E eles viram o Senhor. É importante esse viram, que é um verbo que aparece muito no evangelho de João. Lá no começo, já no capítulo 1 de João, nós temos o chamado de alguns desses discípulos. E no chamado dos discípulos, Jesus utiliza uma expressão que é venham e vejam. Ou seja, Jesus os convida para virem junto com ele, para o seguirem, por isso discípulos, seguidores, e verem. Verem o quê? Verem quem é Jesus, o que Jesus faz, qual é o seu ministério. Essa é uma perspectiva bem presente ao longo de todo o Evangelho de João. O verbo ver aparece diversas vezes. Vai aparecer em João 3 com Nicodemos, vai aparecer com a samaritana, vai aparecer em diversas ocasiões no Evangelho para que eles vejam, João 17, para que os discípulos vejam que eu e o Pai somos um. E aqui eles viram o Senhor. Mais uma vez ele disse, paz seja com vocês. E então ele envia, envia o Espírito, aqui o envio do Espírito está ligado à aparição dele como ressurreto, encaminha os seus discípulos. Porém aí vem o segundo texto, o comparativo, a nuance. Um dos 12 não estava quando Jesus surgiu no meio deles. E esse um dos 12, Tomé, ele tem no seu coração a mesma dúvida que os outros tinham. Tomé se diferencia dos outros porque ele expressa a sua dúvida, ele coloca para fora, ele fala qual é a sua dúvida. Não é assim, eu sou professor, então eu tenho um monte de aluno na sala de aula. Aí, mais da metade, eu ia dizer assim, a maioria da sala de aula está com dúvida, mas ninguém fala nada. Todo mundo fica quieto. Aí tem um que não é corajoso, ele talvez é sem noção. Ele levanta a mão e faz a pergunta sem noção. Ele acha que ele é sem noção. Ele faz a pergunta sem noção. Aí ele recebe a resposta. E aí os outros, eles se portam como, que bom que ele perguntou, porque eu não tinha coragem de falar. Muitas vezes nós somos assim, nós não temos a coragem de falar. Nós achamos que vamos passar vergonha se nós expormos a nossa dúvida. Se nós colocarmos para fora aquilo que de fato a gente gostaria de saber e não tem coragem de perguntar. Tomé coloca a sua pergunta para fora. Ele tem o mesmo medo dos outros. Ele tem o mesmo receio dos outros. Ele tem a mesma necessidade de ver dos outros. Mas Tomé fala. Não acreditarei se não vir as marcas dos pregos,
suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca do seu lado. Jesus aparece a eles na mesma situação, 8 dias depois, e diz: paz seja convosco. Tomé, você não queria ver? Está aqui. Jesus repete exatamente o mesmo movimento e as mesmas palavras da primeira aparição. No entanto, agora ele permite que Tomé o toque. Permite que Tomé o toque. O evangelista João coloca isso nas suas cartas também da mesma maneira. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós testificamos, aquilo que nós percebemos, é a este que nós anunciamos. Está sacramentado, está testificado na palavra de Deus, no Evangelho, nas cartas, nas Sagradas Escrituras. Tudo isto foi escrito para que vocês possam crer. Jesus disse: você crê porque viu. Felizes são os que creem sem ver. O nosso texto termina aqui. No entanto, o Evangelho de João termina assim: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Meus queridos, isto tudo aconteceu e foi registrado para que eu e você possamos crer e, crendo, ter vida por meio de Jesus, nosso Senhor. Que a nossa confissão seja: meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Meu Senhor e meu Deus. A bem-aventurança aqui é para todos nós que cremos sem ver. Bem-aventurados, felizes são aqueles que creem sem ver. No entanto, eu e você somos também o Tomé. O Tomé que precisa da Escritura. O Tomé que só chega à fé porque viu. Eu e você precisamos da Escritura, assim como os grupo de discípulos precisou ver Jesus, precisou ver o crucificado. Nós precisamos vê-lo também por meio da Escritura, por meio do texto que recebemos, por meio do testemunho passado de geração em geração, de que Jesus está vivo e permanece vivo. Eu e você somos Tomé, cheio de dúvidas, cheios de perguntas, que nós não sejamos aquele que não fala, mas que sejamos aquele que expressa a sua dúvida, que coloca a sua pergunta e que recebe de Jesus não uma repreensão, mas o testemunho de que ele está vivo e que nós podemos ter a coragem de ser testemunhas dele nesse mundo. E possamos, de forma bem concreta e clara, afirmar a toda e qualquer pessoa: Jesus é meu Senhor e meu Deus. Amém.